Olá! Diariamente, a sociedade é exposta a substâncias químicas. Elas podem ser encontradas por toda parte, no ar, na água, nos alimentos. No mundo todo, existem mais de 160 milhões dessas substâncias e por mais que a ciência busque uma finalidade benéfica para elas, muitas são altamente perigosas e tornam-se fatais aos seres vivos. Será que vivemos um perigo iminente de uma guerra química? Pesticidas, gases tóxicos eliminados por veículos, indústrias, além, é claro, das armas químicas usadas em conflitos. Por que devemos nos preocupar tanto com a possibilidade de um desastre químico? O Novas Fronteiras de hoje vai falar sobre substâncias tóxicas e como todo o planeta pode vencer essa guerra. A nanociência pode ser uma alternativa para mudar este cenário? Para falar sobre este assunto, a gente recebe a Elisa Souza Hort, professora do Departamento de Química na Universidade Federal do Paraná e membro do Conselho Científico Consultivo da Organização para a Proibição de Armas Químicas. Seja bem-vinda. Obrigada, olá. Quem também participa conosco é a pesquisadora e vice-reitora da Universidade Franciscana, Solange Binotto Fagan. Seja bem-vinda, professora. Olá. Eu começo então perguntando para a professora Elisa. A história nos recorda então que durante a Segunda Guerra Mundial, prof, foram criadas as armas químicas mais mortais. Inclusive, foi criada uma organização para a proibição de armas químicas que cobre 98% da população mundial. Apenas 4 países não aderiram então a essa organização. Podemos dizer que atualmente vivemos uma guerra química invisível? Eu acho que não é tão invisível assim. A gente está, como você mesmo citou, a gente está rodeado de muitas moléculas extremamente tóxicas e essas armas químicas foram criadas nessa época da guerra com uma finalidade, né, fatal para uso de guerra. Mas o que a gente tem visto mais ultimamente é que, de fato, existe um acordo onde os países, hoje em dia, estão de acordo que não vão utilizar armas químicas em caso de guerra, por exemplo, mas a gente vê o uso de armas químicas em várias situações não conflituosas, ou seja, não de guerra. E eu achei isso que tem nos alertado. Então, a gente vê várias situações em regiões residenciais, regiões pacíficas, em bairros pacíficos, em países pacíficos. E aí o que a gente precisa saber é como lidar, porque como essas substâncias são extremamente tóxicas, algumas fatais em poucos segundos, a gente tem que saber como rapidamente agir se houver o que a gente pode chamar de essas emergências químicas, né? Inclusive, a gente vê até o uso, algumas vezes, de agroquímicos como armas químicas. E o que a ciência vem nos mostrando é que a gente tem mecanismos para isso, a gente tem como lidar com isso, como saber ter formas de garantir a segurança da pessoa, como remediar isso e como tratar essas emergências, né? Então, acho que é invisível, mas também não é tão é invisível porque às vezes a gente não vê a molécula no ar, mas a gente sente, eles têm um cheiro forte, rápido. A maior parte dessas armas químicas, se você está num ambiente que ela, né, que saiu essa substância, você vai sentir o cheiro, é um cheiro muito forte. E muitas vezes a pessoa vai sentir alguma tontura, vai sentir algum efeito, né, físico disso, e talvez até pior, né, pode levar até uma morte. Então, a gente sente isso, só que a gente tem que ser mais rápidos né, do que a propagação disso e conseguir agir rapidamente. Perfeito. Professora Solange, eu queria saber como que a nanociência pode ser uma aliada da população com respeito à toxicidade dos produtos. Hoje a nanociências é uma grande aliada, até porque nós trabalhamos com materiais invisíveis, né? Na nanociência, os nanomateriais também são invisíveis e eles podem se tornar grandes aliados para remediar, para detectar, como sensores, como alguns equipamentos, por exemplo, que conseguem monitorar a quantidade desses gases ou desses produtos químicos. Claro que, como toda tecnologia, como os próprios produtos químicos que se tornam armas, eles também muitas vezes têm o seu lado benéfico. Então, a nanotecnologia também vive esse dilema, né? Até que ponto ela traz a solução, ela se apresenta como uma forma de remediar essas questões, mas ela também pode, quando for usada para uma arma, por exemplo, se tornar um problema. Então, nós pesquisadores, nós cientistas, sempre tentamos olhar para a ciência como forma de remediar esses problemas. Como a Elisa falou, existe o problema, é um problema colocado, e nós precisamos mais rapidamente do que a aplicação, do que a propagação, buscar essas alternativas.
E aí, como eu falei, a própria área de sensores e dispositivos com nanomateriais, que tem uma alta área superficial, uma alta capacidade de absorção, trazem na nanotecnologia esse grande potencial para remediar, talvez ainda com mais facilidade, essas questões que são postas. Elisa, a gente fala muito, né, que na nanotecnologia a gente tem esses desafios. Como que na tua pesquisa hoje vocês conseguem desenvolver, por exemplo, aliando a nanotecnologia a esses sensores, a esses materiais? Pelo fato de a gente ter essa escala nanométrica, ou seja, uma escala muito pequena, muitas propriedades mudam de maneira fantástica quando a gente vai para essa escala tão pequena. Então, sensores, a gente consegue criar sensores extremamente sensíveis, ou seja, que conseguem detectar uma quantidade extremamente baixa. E se a gente está falando de moléculas extremamente tóxicas, é importante que a mínima quantidade seja detectada, né? Talvez isso é um requisito que para algumas áreas não seja tão necessário uma quantidade tão pequena de detecção, mas para armas químicas, por ser extremamente letal, quanto menor o limite de detecção, muito melhor. Então, a nanociência, ela mostrou como a gente consegue realmente desenvolver esses materiais com uma maior sensibilidade. A gente tem desenvolvido também os neutralizantes, ou seja, algo que pode neutralizar essas moléculas tóxicas. Os nanocatalisadores que a gente tem desenvolvido, ou seja, que são catalisadores na escala nanométrica, têm se mostrado extremamente promissores para isso. A gente tem desenvolvido diversos catalisadores derivados de nanomateriais e que são muito importantes para tentar neutralizar. Eles têm mostrado, por exemplo, reciclabilidade. Então, a gente consegue utilizar o mesmo neutralizante, né, derivado de nanomateriais de carbono, por exemplo, 4, 5, 10 vezes para remover uma toxicidade. Então, significa que se a gente tiver, imagina um barril que tenha um estoque indesejado, a gente pode ir lá colocar lá dentro o neutralizante, nessa escala nanométrica, e depois retira, depois que ele neutralizou, não está mais tóxico, teoricamente podemos até tomar um banho ali dentro, seja tão não tóxico que está, e a gente retira, coloca em outro estoque e vai reutilizando, reusando isso, né? Tu poderia explicar para o público leigo, Elisa, de uma forma bem simples, o que é um catalisador? A catálise, né, a catálise que procura desenvolver catalisadores é basicamente o centro da minha pesquisa. E da onde que vem isso? O que eles fazem? A catálise é um processo de acelerar uma reação química, acelerar um processo, deixar ele que seja mais rápido. Então, os catalisadores são algo que a gente coloca no meio e deixa o processo mais rápido, né? Que a gente pode pensar que sempre é melhor, né? A gente quer deixar uma reação mais rápida, a gente quer economizar tempo, quer economizar, né, material, e o catalisador permite fazer isso. E quando a gente trabalha com armas químicas, né, esse tipo de moléculas que estão presentes em armas químicas e em agroquímicos, eles são conhecidos por ser algo extremamente estável. Significa o quê? Que ele fica daquela forma por anos e anos e anos. Ele não reage com nada, né? A gente pode ser inerte. Então, se a gente quer neutralizar ele, a gente quer com que a gente promova a degradação deles, a gente tem que procurar algo que vai acelerar aquela reação. Então, a gente busca catalisadores, que são algo que a gente possa adicionar no meio, então a gente vai misturar junto com aquela arma química e vai garantir com que rapidamente algo que demoraria milhões de anos para acontecer, em segundos, horas, dias, a gente consiga neutralizar. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre esse estudo que vocês desenvolvem lá com doutorandos, com mestrandos, né? E eu queria que a senhora me contasse quais são os principais interesses desse grupo, né? Frente à ameaça, então, de um possível desastre químico. Nosso grupo, o norte principal, envolve a catálise, né? E a gente está basicamente interessado nessas moléculas que são tóxicas, que é algo, a gente pode dizer que é uma classe comum que está presente em armas químicas e está presente em agroquímicos, né? Então, essa é a nosso aliado. Então, o que a gente estuda que pode ser aplicado para arma química pode também ser estendido para agroquímicos, porque a tecnologia, o jeito da reação acontecer, do processo acontecer, é análogo. É incrível, né? Ou seja, o jeito que a gente pode destruir uma arma química é análogo ao jeito que a gente pode destruir um agroquímico. E qual é o interesse disso tudo? Primeiro, a gente quer garantir a neutralização segura desses compostos que são extremamente tóxicos. Pensando nas armas químicas, porque são tóxicos, a gente não quer algo tóxico andando por aí. E também a gente pode pensar nisso em destruição de estoques de agroquímicos, porque a gente vive em uma constante mudança de legislação e constante apreensões proibidas no Brasil e no mundo. Esse é um dos nortes principais do nosso grupo, neutralizar, que é basicamente eliminar a toxicidade desses compostos, pensando em estoques, né? E a outra vertente muito importante que está muito aliada a isso é a detecção.
Então, veja, a gente quer, primeiro, garantir a neutralização, mas a gente também quer garantir o monitoramento, detectar aí essas espécies. E aí, mais recentemente, a gente está trabalhando também o que a gente chama de géis neutralizantes, ou podemos falar pomadas, algo que a gente possa passar no corpo que vai evitar uma intoxicação. Então, imagine a gente passar uma pomada no corpo antes de um aplicador for passar um agroquímico na lavoura. Então, ele vai prevenir uma intoxicação, né? Se por acaso ele não tiver passar um pouco do agroquímico pela roupa dele e entrar em contato com a pele, antes de ele infiltrar pela pele, intoxicar ele, causar algum mal, ele vai primeiro passar em contato com essa pomada, esse gel, que vai acabar, vai destruir aquele agroquímico superficialmente e vai evitar essa, né, cutânea. Então, essas têm sido mais ou menos as vertentes do nosso grupo aqui. Que bacana, muito importante, né, para toda a nossa sociedade. Professora Solange, já existem estudos e testes que mostram como a nanociência e a nanotecnologia podem ser benéficas para diminuir a toxicidade e a letalidade dessas substâncias químicas? Sim, e um dos exemplos é justamente o que a Elisa comenta, né? A própria nano, com essa questão de ter essas propriedades tão interessantes como área superficial, forte absorção, ela se torna um grande aliado. Por exemplo, aqui na UFN mesmo, nós trabalhamos com absorção, né, de materiais, tanto do ponto de vista de simulação como experimentos, avaliando a interação, por exemplo, de nanomateriais com pesticidas, com produtos que acabam sendo liberados para meios líquidos, como os próprios anticoncepcionais, né? A gente toma parte eliminado e isso gera um problema muito grave já hoje, pela parte de hormônios que passa, né, pelas águas e que acabam não sendo filtrados com as técnicas tradicionais, os pesticidas, anti-inflamatórios, todos esses fármacos que a gente acaba ingerindo e que acabam indo, né, para o esgoto e se tornam essas águas residuais, elas precisam de novas tecnologias e isso também, de alguma forma, se torna uma guerra química iminente, porque ela é transparente, ele é um material invisível e nós estamos ingerindo novamente a água ou ingerindo um alimento que traz consigo essas características e que pode, com essa acumulação, se tornar um problema. Então, a nanotecnologia vem nesse sentido. Nós temos trabalhado aqui com vários nanomateriais, como grafeno, nanotubos, óxido de grafeno, que também são materiais, né, que no grupo da professora Elisa eles têm desenvolvido para trabalhar tanto essa questão da remediação, quando já aconteceu, mas também para a prevenção. E, Elisa, achei muito interessante essa questão que você fala do gel, né, da pomada. E aí me remeteu muito, né, aqui lembrando da nossa região. Nós estamos numa região que é muito dependente da agricultura, mas uma agricultura que também ao mesmo tempo é muito familiar ainda. Quando a gente trabalha com uma agricultura muito extensionista, as pessoas acabam não manipulando diretamente muitos pesticidas, herbicidas, mas as máquinas, já que é um pouco ao contrário, são cidades pequenas, agricultura familiar, e as pessoas entram em contato muito direto com esses produtos químicos, né? Inclusive, a gente tem familiares que fazem isso. Então, eu acho que isso seria, assim, um grande salto, se a gente pudesse, que as pessoas pudessem se proteger antes de entrar em contato, né, com esse material. Mas eu queria fazer uma outra pergunta para ti. Hoje a Elisa, ela tem trabalhado assim em várias organizações internacionais representando o Brasil nessa questão, né, da armas químicas, desses estudos. E eu queria ouvir assim um pouquinho da tua opinião sobre um outro assunto que a gente sempre traz aqui, sobre a questão da mulher na ciência, né? Você também ganhou um prêmio nacional, um prêmio internacional. E eu queria saber assim, como isso também te projetou enquanto cientista nesse tema que a gente está trabalhando, se isso realmente te deu visibilidade e como você, hoje eu sei que você lidera também dentro da Sociedade Brasileira de Química, né, um grupo de mulheres cientistas. Então eu queria ouvir um pouquinho dessa tua experiência assim, para inspirar outras meninas e mulheres também que estão assistindo. Essa premiação foi assim, mudou minha vida. Nessa premiação de Mulheres na Ciência mudou minha vida no sentido que me abriu muitos os olhos de como a gente tem que realmente atuar e auxiliar essas pessoas para realmente perceber que elas podem seguir seus sonhos. Eu gosto de falar muito assim que quando eu vou falar sobre Mulheres da Ciência, a gente
tem várias estatísticas. Eu, inclusive, fiz um trabalho que a gente fez um levantamento do perfil das mulheres cientistas no Brasil, nas áreas exatas, especificamente a área de química, e, por exemplo, mostramos que é mito, aquela história que fala, não tem mulheres na química. Isso é mentira, a gente mostrou que a maior parte dos alunos que se formam em curso de química, fazem pós-graduação, fazem doutorado, são mulheres. Mas o que eu gosto de falar é que não é uma questão só de números, gente, tudo bem, então tá, a gente chega lá em altas posições importantes, como você ocupa aí, a gente vê uma minoria de mulheres. E aí as pessoas falam, mas qual que é a importância? Então, se é só uma questão de igualar, vamos igualar e pronto. Eu gosto de falar assim que é muito importante nós temos muitas mulheres representadas nas diversas esferas, diversas organizações, porque primeiro a nossa vitrine é o que a gente vai projetar, que as meninas vão se ver e vão se enxergar lá. Tem uma fala muito importante que fala assim, eu não consigo ser o que eu não vejo. Então, se eu não me vejo nessas posições, se eu não me vejo sendo uma mulher sucedida, podendo ocupar posições importantes, seguindo uma carreira que eu consigo ser bem-sucedida e vejo pessoas bem-sucedidas nelas, por que eu vou desejar ser aquilo? E, além disso, a gente não precisa igualar só os números. Basta um número, basta uma vida, uma pessoa que teve, alguém foi lá e falou, você não pode ser isso. O que isso pode causar com a vida da pessoa? A pessoa pode se destruir, ela sonhava alto, de repente alguém falava, você não pode ser isso. A pessoa fala, se fecha, né? E ela pode mudar o mundo, ela pode ser uma futura cientista que poderia revolucionar alguma descoberta científica, né? Então, eu sou extremamente engajada com esse assunto. Enquanto a gente vê que as mulheres ocupam menos de 20%, menos de 15%, em alguns lugares menos de 5%, quando a gente olha pessoas líderes em uma foto só vê homem, significa que a gente tem muito para fazer, porque a gente tem que entender que não é uma questão só de ocupar. É ocupar, mas é porque essas pessoas, ela ter diversidade de pessoas em diversas entidades, é importante porque é uma mentalidade, a pessoa sabe levar os problemas, sabe levar o que a gente precisa fazer, as ações que a gente pode mudar, né? O que a gente pode fazer para tudo isso mudar. Eu acho que a gente tem uma luta enorme pela frente e saber que a gente está junta, aliada, a gente pode falar sobre isso é muito importante para mim. Eu acho que a gente tem avançado muito e podemos avançar muito mais ainda. Perfeito. E para mim é uma honra estar aqui hoje com essas duas grandes mulheres pesquisadoras, né, referências, né, nos assuntos que estamos falando. E eu gostaria de lembrar também que a professora Solange falou ali a respeito dos agrotóxicos, né, da agricultura aqui da nossa região, que nós temos um programa sobre agrotóxicos, né, sobre a letalidade deles, sobre a vida dos seres humanos e também do meio ambiente, que nós gravamos com a professora Solange Garcia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, grande referência na área, e também com a professora Patrícia Gomes, aqui do curso de farmácia da UFN e também do programa de pós-graduação em nanociências. Eu gostaria de agradecer a professora Elisa por estar aqui conosco, falando um pouquinho, né, do que ela estuda, dos projetos, né, e também por ter disponibilizado esse tempo aqui conosco. Eu que agradeço demais por essa oportunidade. Adoro falar sobre mulheres, adoro estar aqui com vocês. E eu espero que algo que eu falei mude um pouquinho a sua vida, que eu acho que daí cada um vai fazendo o seu trabalho, a gente vai mudando esse nosso mundo e se tornando um mundo melhor. Então, muito obrigada por essa oportunidade, fiquei muito, muito honrada de estar aqui. Agradeço também a presença da professora Solange por ter disponibilizado esse tempo para estar debatendo esse assunto muito importante aqui conosco. Obrigada Elisa, a Laís. E assim, como a Laís falou, temos vários programas, vários temas que a gente tem trabalhado e a proposta é essa, levar conhecimento, levar algo que possa modificar a vida das pessoas, a vida de você que está nos assistindo aqui. Obrigada. Eu agradeço também a companhia de vocês. Para rever esse programa, você pode acessar o nosso YouTube, youtube.com/UFNTV, e não esqueça das nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Tchau!